Namastê a todos. Hoje nós estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre a Índia, como nós enxergamos, né? Como nós vivemos na nossa prática diária. Vamos convidar a Darlene, então, para estar participando com a gente neste bate-papo. Oi, Darlene. Olá, Namastê. Namastê. Tudo bem, Darlene? Tudo bem? Que bom estarmos aqui de novo. Sejam todos bem-vindos, aos novos, aos que já nos conhecem. É muito bom a gente estar esse momento com vocês, dividindo a nossa experiência. Muito, muito bom. Gratidão por todos estarem aqui conosco. Boa noite a todos. E hoje nós vamos falar de algo que nós realmente amamos, né? Não é? Tudo que a gente está comentando com vocês, nós gostamos muito porque nós estamos falando da Índia e é onde nós sentimos muito o nosso coração palpitar. Mas hoje nós vamos falar sobre valores humanos, que é algo que realmente nós amamos. Mas antes de iniciarmos, Darlene, vamos dar uma lembradinha, né? Aonde nós estamos na Índia. Então, nós estamos em Puttaparthi, né? Lá no sul da Índia, aonde tinha, né? Porque faleceu o mestre Satya Sai Baba, e nós ficamos lá no ashram dele, que se chama Prashanti Nilayam. Nós ficamos em meditação muitos e muitos dias, e Prashanti Nilayam é traduzido como morada da paz suprema, né? Então, muitas pessoas iam até Puttaparthi, iam até o mandir do Prashanti Nilayam, mas como curiosidade. Mas uma grande maioria, e entre essa maioria nós, né? Eu, você, a Maria das Graças, as outras colegas que foram juntas, nós íamos para buscar a paz interior, para buscar o autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento interno, né? E principalmente para usufruirmos das práticas do yoga, né? Das ferramentas do yoga. Então, Darlene, vamos falar sobre valores humanos, que valores humanos foi uma educação desenvolvida por Satya Sai Baba, né? E aonde essa educação tinha como premissa a formação do caráter, né? A formação do caráter. Que era o objetivo principal, né, Mari, para trabalhar com todas as pessoas envolvidas na educação. Não somente os alunos, mas também os professores, administradores, a equipe que trabalha no serviço independente, se é secretaria, se é da organização, da limpeza, todos envolvidos nesse propósito. É um trabalho muito bonito, onde a gente teve experiência, né, Mari? Nós aprendemos lá e trouxemos para o Brasil. Começamos a trabalhar. A gente trabalhou tanto com escolas públicas quanto escola particular. É algo que a gente vê que realmente vale a pena. E é algo que vale a pena a gente trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que é o principal, né? Nós vivermos isso. Consequentemente, a gente divide esse conhecimento com as outras pessoas, mas a gente viver, a gente pulsar dentro de valores, dentro dos princípios que depois nós vamos falar, né, mais detalhado sobre esses valores. Nós já conhecíamos, né, a Educação em Valores Humanos de Satya Sai Baba, mas quando nós chegamos na Índia, o nosso objetivo maior era nos aprofundarmos em nós mesmos. Então, nosso objetivo maior era estarmos no mandir, era estarmos no ashram, era estarmos em meditação. E nós fomos surpreendidos pelas escolas, né, que trabalhavam os valores humanos. Então, Sai Baba tinha escolas desde o ensino infantil até o nível superior, né?
e a gente ficou nós ficamos encantadas com a forma de respeito que os alunos tinham pelos professores. Acho que isso foi a primeira coisa que nos chamou a atenção, né? O professor passava e os alunos paravam e reverenciavam, como assim, a sabedoria está passando, o conhecimento está passando. Então, isso no começo nos chocou, né? Um pouquinho com essa diferença. Sim. Oi, oi Solange, oi Graça. Agora a Graça acabou de entrar, Darlene. A Graça esteve nessa vivência, nessa experiência conosco lá em Putaparte com Educação em Valores Humanos. E trabalhou conosco também no Brasil, né? E trabalha ainda. Hoje ela trabalha com alfabetização e na sala dela ela trabalha. Eu acho que é isso que é o lindo, a gente não perde, né? Esses princípios, isso que a gente aprendeu. Mas é muito bonito porque ela é uma prática que a gente vivencia no nosso dia a dia. E junto a gente leva as técnicas para os alunos. É todo um processo que você vai trabalhando ao construir. É uma construção constante que você faz com esse aluno. Na realidade, é levando essa consciência do uno, do interno dele. A gente sempre comenta assim, a criança ela nasce por si só boa. O meio vai, né? O meio muitas vezes vai transformando. Então, o que que o Valores ensina? Ensina isso, ele não perder, ele realmente conseguir viver com esse meio, mas ser diferente e fazer a diferença. Isso que é o bonito. Então, eu acho que tu pode falar um pouquinho das técnicas, né, Mari? Depois eu falo mais um pouquinho do que nós, o que que é os valores, até pela experiência que tive com as escolas, como nós trabalhávamos. E o que nós falamos no início, a gente também trabalhar com as nossas crianças, no nosso dia a dia, com nossos jovens, nossos adolescentes, a nossa família num todo, que são princípios que é o nosso caráter. O que, o que me causa grande admiração em Educação em Valores Humanos, nesse método, neste programa, é que a busca ela é interna, né, Darlene? Então, a gente leva a meditação para a sala de aula, a gente leva a meditação para casa, porque ele é embasado que o conhecimento já está dentro e ele deve vir de dentro e para fora, né? E hoje nós obtemos o conhecimento nas nossas técnicas, nas nossas didáticas, de fora para dentro. Então, aí foi o primeiro passo. Opa, nós vamos chegar no Brasil e nós vamos fazer as crianças sentar antes de começar a aula e elas fecharem os olhos e meditarem. Como vai ser isso, né? Então, acho que essa indagação veio no nosso coração na época. Porque uma coisa é você chegar na Índia, numa sala de aula na Índia, e pedir para que todos os alunos fechem os olhos, entrem em meditação antes do início das matérias que eles vão aprender. E ali nós tínhamos esse desafio, né? Primeiro dentro de nós, chegarmos numa sala com 30 alunos, 20, 30 alunos, e pedir para que esses alunos fechassem os olhos, sentissem a respiração e entrassem em meditação antes de começar qualquer coisa, né? Então, foi algo assim grandioso. Hoje em dia, a gente escuta muito falar que tal cidade ou tal escola estão ensinando meditação para os alunos, para que eles fiquem mais calmos, para diminuir a ansiedade. A gente escuta muito falar sobre isso, mas há 30 anos atrás, há 25, 30 anos atrás, era diferente, né? Até a Graça está colocando aqui, ó, tenho utilizado essa técnica nas minhas aulas e as crianças adoram. Sim, porque era uma diferença, né, Graça, cultural, mas era uma dificuldade nossa, cultural, mas é natural,
fechar os olhos. O conhecimento está dentro e os valores humanos são inerentes de todo ser humano. O que a gente precisa fazer em relação aos valores humanos é estimular. É estimular o aluno, é estimular a nós mesmos a vivência dos valores humanos. A Graça colocou, ficou fashion, mas na nossa época era algo que assustava as pessoas. Sim, assustava, porque as pessoas, elas relacionavam, nossa, elas acabaram de chegar da Índia, o que elas vieram ensinar aqui? Né? Então, elas vieram, estão trazendo uma nova religião aqui para a nossa cidade, para a nossa escola. Será que eu vou permitir isso para o nosso filho? E aos poucos as pessoas foram percebendo que não, era só fechar os olhos, era só ficar em silêncio e permitir que aquilo que já existia dentro da criança pudesse transbordar, né? E nesse já existir, a gente se admirava que transbordava a compaixão, transbordava a sabedoria, transbordava a bondade, transbordava a paz, tantas emoções que normalmente não eram vivenciados, né? Não eram vivenciados assim, talvez não eram estimulados a essa vivência. Então lá a gente aprendeu que nós temos 5 valores que eles são fundamentais, né? Que a partir deles se gera tantos outros valores. Então a verdade, a ação correta, a paz, o amor e a não violência. Então, a verdade, como que nós ensinávamos em sala de aula? Nós ensinávamos através de citações. Então, a gente usava essa forma de falar a verdade. A ação correta, nós ensinávamos através de histórias. A paz, através da meditação, que nós denominava como sentar-se em silêncio, o amor através dos cantos, através das músicas, e a não violência através das dinâmicas, através das técnicas interativas. A Darlene trabalhou muito com isso e trabalha até hoje. Maria das Graças também trabalha até hoje essas técnicas. Então, nos conta um pouquinho, Darlene, como que era quebrar esses paradigmas dentro de ti, né? E também esses paradigmas em uma sociedade, né? Em uma cultura. Acredito que o mais difícil foi isso, eles compreender. Quando eles compreenderam, que viram que era algo que realmente no nosso dia a dia tinha, e provavelmente os pais deles, os avós deles, os bisavós deles já tinham isso em si, porque a palavra era muito forte, o caráter das pessoas era muito forte, e valores vêm resgatar isso aí. Então, como que é? Vamos dar mais ou menos o exemplo para as pessoas entenderem no dia a dia. Então, a verdade, por exemplo, com as citações. Nós colocávamos frases de citações que levasse a sua percepção interior, que levasse você a pensar na entrada da escola, na sala de aula, em tudo que nós podíamos, e algo colorido, que chamasse atenção, bonito, que a escola se tornasse agradável, que ela se tornasse, além de colorida, ela se tornasse com coisas agradáveis, que fizesse você pensar, que levasse à formação do teu caráter. Ação correta, então, com as histórias. As histórias, normalmente, em algumas escolas, quando você trabalha com o ensino médio, com os maiores, a gente montava a história e dava para todo o professor ler no início da aula. Não importava se ele dava física, química, matemática, história, geografia, português, não importava o quê. Ele levava e lia aquela história com o aluno e fazia ele refletir. Ele tinha liberdade se ele queria discutir alguma coisa, ou ele queria dizer assim, ó,
é o momento de vocês pensar somente, é o seu mundo interno, não precisam falar nada, mas todo professor sempre lia. Com os pequenos, a gente trabalhava muito também com teatros. Eles iam para uma plenária, todos os alunos, têm experiência de em torno de 250 a 500. Tive 500 alunos se apresentando, todos em plenária, e é lindo de ver, porque todos eles quietinhos. Os professores que trabalharam nessa época sabem que assistiram, eles sentadinhos, quietinhos, ouvindo realmente a apresentação. E o que era essa apresentação? As apresentações trabalhavam valores, que depois nós vamos explicar direitinho como que a gente, o que é essa verdade, essa ação correta, essa paz, essa não violência, esse amor. E eram com essas histórias que nós dávamos os exemplos. E quem que apresentava? Eram os próprios alunos. Eles, com os professores deles, organizavam o teatro e ali apresentavam os valores e os subvalores. Por exemplo, um subvalor... Dá um exemplo aí, Mari, me ajuda, que me deu um branco do seu. Bondade. Compaixão, bondade. Por exemplo, a bondade, né? O ser bondoso. Então, montava-se a história, a criança se apresentava, ela cantava, porque aí entra a questão do amor, que você trabalha com os cantos. Ela ia se apresentando para as outras crianças e eles iam seguindo. Também, no início da aula, uma vez por semana, nós nos reuníamos todos eles, a irmã deu o exemplo de gratidão, realmente, gratidão. Nós nos reuníamos todos no saguão ali e nós cantávamos música de valores. Sempre. Isso era sagrado, pelo menos uma vez por semana. Então as crianças já sabiam, eles faziam gestos também, e todos sentadinhos. Não tinha empurra-empurra, não tinha, porque leva a paz. É algo gostoso, porque você vai estar falando do bem. As canções são canções amorosas, que levam você a pensar que você é bom e que você pode ser bom. E que você pode viver o bom. Você pode viver o bem. É isso que é o lindo dentro de valores. Como a Mari citou, a meditação. As meditações, por exemplo, quase sempre são normalmente, o professor trabalha no início da aula. A experiência que eu tive com as crianças, os professores faziam esse momento. Alguns até faziam uma meditação de uma oração espontânea, que às vezes o próprio aluno fazia essa oração, que não significava ser religiosa. Ele fazia a prece dele do jeitinho dele, a entrega a esse divino, a esse Deus, não importasse como a religião dele colocava. Mas é o viver isso, porque valores é isso. Como nós comentamos na outra live, nós já temos as religiões suficientes, nós não precisamos mais de religião. Valores é amor, ele falava, é nós vivermos esse Deus, esse divino, que as pessoas dão o nome de Deus, mas é viver o bem, viver o amor, viver a paz, isso é valores. E também a questão da não violência, que é dinâmicas de grupo. Aí nós tínhamos várias dinâmicas, que eles amam também as dinâmicas, não só o teatro, as dinâmicas de trocar experiência, de trocar, por exemplo, um falar uma coisa boa do outro, um desenhar uma coisa boa para o outro, porque valores é sempre isso. Nós nunca vamos levar para a discórdia, bem pelo contrário. Tanto é que quando nós trabalhamos a verdade, nós vamos trabalhar de uma forma amorosa, né, Mari? A gente vai ser verdadeiro, mas não para destruir o outro. Vai ser para construir, para estender as mãos. Nós estamos aqui para nos estendermos as mãos e um ajudar o outro. E é isso que a gente ensina para as crianças. E só mais um detalhe, concluindo, assim, como professora, o professor, ele tem muita responsabilidade, porque não é que ele para de passar o conhecimento, não. Ele tem a obrigação de continuar com o conhecimento dele, do que ele tem, mas junto ele vai trabalhar o caráter. Junto ele vai trabalhar esses princípios. Como? Nas matérias do dia a dia. É no seu dia a dia que ele vai trabalhando. Tanto faz se é em física, se é em química, se é biologia, se é português, se é matemática. Ele vai com uns exemplos para construir, não para desconstruir. Levar uma sociedade aonde nós vamos viver em harmonia, aonde nós vamos viver o bem comum. Não é só o bem para mim.
aonde eu vou ter lucro, que a minha empresa vai ter lucro. Não, é algo que é ecumênico, que é para todos. Então, ele fala desde, por exemplo, ele nos ensinava quando você vai trabalhar o ecossistema, né, Mari? Ele comentava muito isso, a importância de nós termos a consciência que a Mãe Terra é nosso grande pátio da nossa casa. E nós só temos esse. Então, como que eu exploro esse pátio? Além de eu explorar esse pátio, eu quero ter lucro em cima das pessoas que estão comigo. Como que eu vou ser feliz se o outro não está feliz, eu estou explorando o outro? Então, valores é muito em termos disso. Quer complementar, Mari? Fica à vontade. E o importante é a repetição desses valores, porque hoje em dia nós somos bombardeados com repetições de negatividade, né? Então, a gente liga a TV porque um roubou, o outro matou, o outro foi corrupto, e assim a gente vai ouvindo, a gente é bombardeado com essas informações negativas, e de uma forma que chega um ponto que o ser humano acha que é normal. Essas atitudes passam a serem atitudes normalizadas, digamos assim. E daí valores vêm e fala o contrário. Vamos lembrar, né? Vamos lembrar o que nossos avós ensinavam lá atrás, né? Antes de fazer uma refeição, fazer uma oração, né? Vamos lembrar as palavrinhas mágicas, né? Se fala tanto das palavrinhas mágicas no ensino fundamental, né? Vamos lembrar essas palavrinhas e vamos também bombardear com esse positivo, com esse belo. Só que em tudo, como a Darlene colocou, em todas as matérias. Por exemplo, uma matéria de matemática. Eu sempre gosto daquela historinha, sempre está na minha cabeça, né? Um pai, ele estava na cartilha, né? Na apostila da criança. Um pai possuía 10 cabeças de gado. Ele foi assaltado à noite e levaram 4. Quantas cabeças de gado ficaram? Né? Então, esse era o enunciado, um enunciado simples. Daí, quando nós colocamos um valor, um olhar com valores humanos, o mesmo exercício fica da seguinte forma. Um pai amoroso possuía 10 cabeças de gado. E ele, com toda a sua bondade, decidiu presentear o seu filho com 4 cabeças de gado. Quantas ficaram? Então, olha, é o mesmo exercício matemático, mas com uma visão diferente da família, uma visão diferente da construção do relacionamento entre pai e filho, e assim a gente ia reforçando esses valores. E é uma educação em todos os aspectos com qualidade, né, Mari? Eu acho que é muito importante falar isso. Valores, tá conseguindo ouvir? Uhum. Valor, se vocês perceberem as fotos que foi postada, observem a escola de música, observem o planetário. Então, é fundamental essa qualidade em termos de espaço também, de valorização do professor, valorização das pessoas que estão na educação. É algo que é todo um conjunto, porque infelizmente muitas vezes não valorizam o educador, como a Mari disse, eles reverenciam esse professor. E aqui, infelizmente, muitas vezes nós não vemos. Então, mais do que nunca, nós trabalhamos, né, Mari, com muito amor, muito, assim, abdicação e realmente abdicando algumas coisas que a gente tinha e trazendo essas novas, né, Mari? Que foi algo bonito dentro de valores. E isso aí, esse valor, que o aluno tem valor, a escola só funciona porque o aluno está ali.
mas também o aluno está ali porque esse professor está ali passando conhecimento, porque essa pessoa está ali limpando esse espaço, porque se estivesse sujo não teria como, porque aquela pessoa está ali presenteando com uma merenda gostosa para mim poder me alimentar com qualidade, para eu poder estudar. É todo um contexto. E isso nós temos que trazer no nosso dia a dia com os nossos filhos. Não importa a idade dos nossos filhos, não importa a nossa idade. Valores humanos é muito isso, não importa. Eu vou me trabalhar, eu vou me conscientizar e vai ser nos meus pequenos atos. Por exemplo, assim, tá, como nós vamos trabalhar valores humanos? A verdade, por exemplo. Até que ponto eu tenho a verdade comigo mesmo? Eu gosto muito de falar isso, porque a gente é muito verdadeiro às vezes para o outro. Mas até que ponto eu sou verdadeiro para mim? Por exemplo, a Mari me convida para mim sair, mas eu estou muito cansada e eu preferia ficar em casa descansando. Eu não sou verdadeira comigo, eu digo, eu vou sair contigo, Maria, eu não olho para mim. Então, até que ponto eu vivo essa verdade? Então, valores é muito isso, a gente trabalhar com a gente mesmo. E, consequentemente, eu vou trabalhar no meu dia a dia, nos meus exemplos, nos meus pensamentos, na minha fala, na minha ação. Eu acho que essa é uma parte fundamental, né? Essa unificação do que eu sinto com o que eu penso, com o que eu falo e com as minhas atitudes. Estamos acostumados a pensar uma coisa, sentir outra e falar outra. Como você falou, eu estou muito cansado, eu não tenho mais o que oferecer, mas mesmo assim eu me imponho a isso, né? Eu me imponho, mas eu não quero machucar a outra pessoa, né? Então, mas aí a gente já começa a quebrar com a questão dos valores, né? E você lembra que a gente sempre comentava um exemplo bem corriqueiro do dia a dia, né? Quando tocava o telefone e pedia, por exemplo, o seu pai está aí? E daí o pai falava, não, não, fala que eu não estou, né? Principalmente quando era outro formato de telefone, hoje com o celular é mais difícil isso. Mas daí esses detalhes, né? Essa sutileza nos detalhes, tá? Mas o pai, ele ensina a verdade para esse filho o tempo todo, mas naquele momento ele ensinou o filho a mentir, né? E não tinha nada de errado falar que não poderia atender. Não tinha nada de errado. Não tem por que fazer esse movimento de sair da verdade pura para a mentira, né? Mas aí já vem o ensinamento. Sempre lembrando que filho, para pai e mãe, não tem filtro, né, Darlene? O que pai e mãe fazem é algo que é realmente exemplo. E se o pai e a mãe fizeram, ele também pode, porque ele considera o pai e a mãe uma pessoa grandiosa, uma pessoa de referência para ele. Então, os detalhes, valores fala, cuida os detalhes. Antes da live, eu e a Dalila estávamos conversando sobre a Índia e, e a gente chegou num ponto assim, por que hoje em dia se fala tanto em valores? Gente, se fala muito em valores também. Nas escolas, em casa, a gente assiste muitas vezes vídeos, filmes muito, muito, muito lindos sobre valores, que trabalham gratidão, compaixão, e por que isso não está predominando, né? Então, veio essa reflexão, essa reflexão para nós, e nós lembramos, né, que nem o professor ele tem que ser o farol, ele tem que ser um farol de exemplos de valores. O pai e a mãe precisam ser essa luz de exemplo de valores,
Porque como foi colocado a recém, não adianta eu falar para minha filha que ela tem que ser correta, que ela tem que ser honesta, que ela tem que ser disciplinada no que ela se propôs a fazer, se ela chega dentro de casa, as minhas palavras se tornam em não práticas. Então, quando nós voltamos da Índia, nós voltamos muito preenchidos dessa verdade, dessa energia. Então, antes de ensinarmos o sentar-se em silêncio, a meditação, nós meditávamos. A gente vivia aquilo dentro de nós. E viver. Nós sabíamos que se antes de irmos para as nossas atividades, se nós ficássemos 15 minutos em meditação, todo o nosso dia seria diferente. Toda a nossa percepção da realidade seria diferente. Porque nós não começamos o nosso dia atrasados, nós não começamos no estresse, na correria. Nós primeiros paramos, nos enxergamos e daí nós damos os passos para enxergar essa vida como ela merece ser enxergada. Dentro dos valores, então, é muito importante isso. A gente viver a verdade e a ação correta. Eu sempre digo, é como uma engrenagem. Uma está ligada à outra para nós entendermos. Mas o que é essa verdade? O que é essa ação correta que elas estão interligadas? A gente costuma dizer, não, eu tenho a verdade, eu sou verdadeira e eu tenho a ação correta. Mas a gente começa a pensar com a gente mesmo. Eu tenho a ação correta comigo no momento que eu digo que eu vou e eu estando cansada? No momento assim, ó, que eu não aguento mais e o filho me pede tal coisa e eu vou fazer? Não. O que é ação correta? O que é verdade? Eu chegar para o filho e dizer assim, ó, a mãe está muito cansada, a mãe é recém chegou do trabalho, por exemplo, deixa eu sentar um pouquinho, eu descansar e aí eu já vou fazer isso que você está me pedindo. Isso é eu ter ação correta comigo. Isso é eu ser verdadeira comigo. Mas agora com o outro. O que é ação correta? O que é verdade com o outro? Eu dava o exemplo para as crianças sempre o seguinte. O que você quer para a pessoa que você ama e você vai querer para o outro. Isso é ação correta. Não adianta você querer uma casa linda para você, confortável, e você não desejar isso para o outro. Você tentar passar a perna no outro. Você tentar ter lucro referente ao outro. Isso não é ação correta. Não adianta. É todo um contexto. Por isso que a educação entra num enfoque diferente. Por exemplo, se eu falo do meio ambiente, se eu estou ocupando petróleo, eu estou tirando da mãe terra, eu estou abrindo uma veia dela, aonde eu posso provocar mudanças, não só climáticas com a questão disso, a própria questão das camadas da terra, porque eu perfuro. E além disso, que eu estou fazendo isso, eu quero ter lucro. A gente está vendo agora, né? Atualmente foi visível o quanto esse petróleo, ele mexe o quanto quer lucro. Isso é valores? Não, não é assim que a gente ensina na escola para as crianças. A gente ensina realmente, vá ser um cientista. Mas vai ser um cientista para o bem comum. O bem para você, o bem para todos os teus irmãos, porque é uma consciência que nós somos todos unos. E o bem para a Mãe Terra como um todo. Porque enquanto eu tenho que me fechar dentro de uma casa 7 chaves, isso não é bem comum. E os nossos alunos têm condições de aprender. E eles têm condições de chegar com, por exemplo, com uma merenda e dividir com os coleguinhas. Quem que faz isso? Quem já vai aprendendo desde casa. Aquele que não tem ensinamento em casa, provavelmente ele não vai conseguir. Porque ele é ruim? Não. Mas é porque ele não tem o exemplo. Então, valores é isso. A gente vai percebendo assim que eu tenho que viver no meu dia a dia. Além de, claro, que eu vou trabalhar com meu filho, eu vou trabalhar enquanto educadora, como nós estamos falando, mas eu vou vivendo e eu percebendo assim, ó, que tudo é o bem comum. E aqui nós temos um termômetro. Toda vez que aqui aperta, está dizendo, não, isso não é ação correta. Isso não é verdade. Toda vez que nos dá uma sensação ruim, isso é a nossa consciência.
E a nossa consciência é fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso vir aqui na Terra. Nós viemos para isso, para viver essa consciência mental. Swami falava que é que nem macaco louco, né, Mari? A mente é que nem macaco louco. Não sigam a mente de vocês, sigam a consciência de vocês. E ela está aqui. Ela está aqui em nós, ela está aqui no nosso coração, ela dá sinal. É só a gente aprender a silenciar, a viver isso aí, que nós vamos saber a viver nosso dia a dia. Não é difícil, a gente sempre comenta, mas é ter esse momento, como a Mari falou, ter um momento da gente silenciar, fechar nossos olhos e se conectar ao nosso eu. Que é muito bom, porque aí nós vamos viver a paz, né, Mari? Aí é realmente o que é a meditação, é estar ecumênico aqui, ó, juntinho com esse divino. Não tem como viver valores humanos se eu não sei quem eu sou, né? Então, por isso que a gente ficava no ashram, em meditação, aquelas horas, todos aqueles dias, porque para entrar realmente e perceber o que eu estou carregando. Porque daí, né, nesse autoconhecimento, a gente consegue sentir, agora nesse momento eu ajudei alguém. Você sente aquela felicidade, né? Então você sente essa energia nova dentro de você. Daí você mesmo faz, yes, que bom. Olha, hoje valeu o meu dia. Hoje eu ajudei aquela pessoa que precisava disso. Ela precisava tão pouco. Para mim era tão pouco que ela precisava, mas eu consegui fazer para ela, né? E da mesma forma que daí esse autoconhecimento nos traz essa consciência. Opa, hoje eu falei uma coisa que realmente não deveria ter falado, né? Mas daí poderiam falar assim, mas você falou uma grande verdade. Não. Se a verdade faz o outro sangrar, se a verdade faz o outro sofrer, não é verdade, e a gente sabe disso, porque como os valores humanos são inerentes, nós nascemos com eles, a gente sente exatamente quando aquilo está certo ou errado, Que é a né? consciência. Então, Que é essa consciência, vamos dar... né, Mari? Que é essa consciência, que é isso aí, é viver esse divino. E o lindo é que quando a gente vive isso aí realmente nós vamos viver a paz. Consequentemente, nós vivemos o amor, esse amor que Cristo nos ensinou, porque foi isso que ele nos ensinou. E aí nós vamos viver a não violência, nós não vamos ser violentos. Como a Mari falou, nem na nossa fala, nem nos nossos pensamentos, nem nos nossos atos. Isso é fundamental, a gente cuidar, porque até nos nossos pensamentos, às vezes, nós somos violentos. Nós emanamos energia de violência. Então, esse cuidado que nós temos que ter. Até eu estava lendo uma frase essa semana, né? Se você conseguisse enxergar realmente a energia do outro, você estaria com ele? Você estaria naquele local de trabalho? Você estaria indo em certas situações, se colocando em certas situações? Se você realmente enxergasse as energias, né? E daí Valores também traz essa reflexão. Que nós não precisamos estar com todo mundo, né, Darlene? Isso. A gente tem que selecionar as boas amizades, as boas companhias, aquilo que os nossos avós nos ensinaram, nossos pais nos ensinaram, Eles... né? Digas com quem tu andas, que eu te direis quem tu és. Meu pai falava isso a minha vida E muitas inteira, vezes a né? gente criticava, né? Mas é exatamente isso aí, porque nós somos influenciáveis. Eu, você, a Mari, todos somos influenciáveis. Então, por isso, não é nós estarmos como nivelando ou nós estarmos julgando, não. Mas a gente andar com aquele que realmente ele emana como nós. Ele pensa
a princípio como nós, ele tem os princípios como nós, porque é uma energia e nós vamos ser influenciáveis. E o que que é o legal de tudo isso aí? Quando você vai trabalhando todos os valores, que eu acho uma coisa fundamental para hoje em dia, que é a autoconfiança. Você aprende a confiar em você. Por quê? Porque você vai trabalhando esses princípios e você vai se conectando cada vez mais com esse Deus. Porque isso é você viver, você sentir. E aí vai te dando uma autoestima. Você vai confiando em você. Você sabe que tá tudo certo. E se ocorreu algum imprevisto, é o meu aprendizado. E eu vou aprender com aquilo. Eu vou ter humildade, porque valores também é isso, é a humildade. E eu vou aprender o que eu preciso aprender, melhorar o que eu preciso melhorar. Continua tendo aquele princípio, então eu não aprendi ainda. Eu ainda preciso aprender mais. Por isso que se repete aquela dor. Então, valores é isso, é nós nos olharmos e a gente aprender a se conhecer, aprender a olhar os sinais, porque isso é você estar em harmonia com você mesmo, você está em harmonia com esse divino. Quando você coloca essa questão do divino, nós, como valores, como yogis e como humanos, a gente relaciona muito a questão da centelha divina que cada um carrega. Cada um tem uma chavinha dessa centelha divina dentro, né? E que quando nós estamos caminhando nos passos que essa centelha concorda, podemos falar assim, né, Darlene? É que ela dá vai crescendo, que a gente dorme em paz, né? Que dessa sensação dorme em paz e ela vai crescendo. Volte e meia as pessoas nos perguntam, mas existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Sim, mas não existem pessoas sem centelhas divinas, né? A centelha pode estar quase apagando. Mas ela está aí dentro de cada um, está dentro de cada um de nós. E valores traz essa consciência. Pensa assim, uma criança que vive numa família totalmente desestruturada, né? Aonde todos os estímulos que ela tem são negativos, são de egoísmo, são de divisão. Muitas vezes essa criança apanha muito, realidades que a gente sabe que existem. E daí essa criança chega em sala de aula e o professor começa a ampliar essa centelha, né? Começa a fazer essa luz crescer, falando assim, não, você é bom, você é capaz, você pode, eu estou contigo, né? A diferença que faz isso na vida dessa criança. Eu te entendo, né, Mari? Eu te entendo, é empatia. Eu te compreendo e eu estou aqui. Se tu precisar de mim, eu estou aqui. E assim nós sermos com as crianças, com os colegas, com os nossos familiares, é esse estender as mãos. E Darlene, não só da boca para fora, né? Exatamente. Porque essas frases, elas são muito faladas. Eu te entendo, eu estou aqui, eu estou do seu lado. Mas quantas dessas frases são da boca para fora? Virou as costas, não existe. É falar com o coração, é falar com a energia, é impregnar de verdade. Você realmente pode tocar o meu telefone que eu estou aqui, que eu vou até você. Nos teus né? dados você mostra, né, Mari? Como você falou, a coerência com o pensamento, com a tua fala e com a tua ação. É você ter essa coordenação. Tá tudo coordenado, tudo encaixado. E a Índia nos fez refletir sobre isso, né? Será que eu me conheço mesmo, né? Será que eu me conheço mesmo? Quem sou eu? Quem eu sou, estar em silêncio lá, estar em silêncio comigo mesmo, sem interferências. E muitas vezes eu me deparei que eu era resultado do que as pessoas pensavam de mim.
Elas falavam tanto o que eu deveria ser, o tanto que eu era, e eu acreditava tanto naquelas verdades, e eu me perdia. E daí, lógico que eu sentia uma coisa, pensava outra e agia diferente. Porque isso me fragmentava, né? Então, lá com valores, a gente parou e falou: opa, está acontecendo alguma coisa. O primeiro passo é silenciar. O primeiro passo começa conosco. Vamos silenciar. Vamos nós enxergarmos quem nós somos. Vamos enxergar essa centelha divina dentro de nós. Porque, gente, eu podia ficar o dia inteiro, digamos, fazendo o bem, podemos dizer, mas se o meu pensamento na hora que eu fizesse o bem fosse negativo, fosse de julgamento, que fosse contrário, eu não estava fazendo o bem. Sabe? Sabe aquele bem que você faz muitas vezes social? Não é o bem da alma. Isso tem que estar em consonância, tem que ser uma unidade. Então, a primeira vez que a gente foi para lá e a gente andou no meio, andou pelos corredores das universidades e a gente via aquelas placas, aqueles dizeres, né? As situações de tempo em tempo, nos relembrando o que nós carregávamos dentro de nós de uma forma sincera, aí sim nós pegamos isso nas nossas mãos, né, Darlene? Ou melhor, no nosso coração. Eu quero aumentar essa luz. Eu acredito no mundo melhor. Eu acredito no mundo melhor, eu quero aumentar essa luz dentro de mim, para que ela possa mostrar para as pessoas que elas já carregam essa luz, essa centelha. É só assim Elas o mundo melhor. Isso, que elas não precisam ser conduzidas pelo externo, e sim elas podem ser conduzidas por esse amor, por essa verdade do coração delas, né? E isso nos mobilizou. E quando nós falávamos de valores, a gente, eu, a Darlene e a Graça pode até relembrar isso conosco, a gente falava assim, nossa, mas é uma cultura tão diferente. Mas vamos lá, a gente acredita nisso, né? Mas para quantas pessoas nós vamos levar isso? E a gente se olhava e falava, só para uma. Você lembra disso? A gente quer tocar uma pessoa só, uma criança. Uma criança que a gente conseguir que essa criança se reconheça na sua essência, nessa centelha divina, que ela consegue sair da sombra que ela vive e enxergar uma luz, enxergar esse planeta de uma forma mais colorida, já valeu nossa existência. Era isso que nos movia o tempo todo, né, Darlene? Ela, A raça também era o que nos movia ajudar uma criança. ela vê que ela é luz. Eu sempre digo assim, eu acredito no mundo melhor, eu realmente acredito. E eu sei que tem que partir de mim. Basta eu começar a viver, eu melhorar, consequentemente melhorar o outro. É esse dividir, é como se um contagia o outro, é a corrente do bem. E isso está no nosso alcance. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando as crianças brigavam, né, porque criança briga na escola, quem pensa que não, criança briga, assim como os filhos brigam em casa, infelizmente. Eu vou dar os dois exemplos com filhos e com criança na escola. As crianças brigavam, eu colocava um com o outro e perguntava, vocês estão felizes? Aqui está uma sensação boa? Nunca, né? Nunca tava. Não, não tá. Não tá, porque eu dizia que aqui era o termômetro, né? Aqui é o nosso termômetro. Não tá uma sensação boa. Então, será que a gente veio para fazer isso? Se ele não nos deixa feliz, então nós não viemos para brigar, meu anjo. Você não tá muito mais feliz se você
tá de bem se você conversa com esse amigo, que vocês ficam juntos no recreio, que vocês estão juntos? Não é muito melhor? Sim. Consequentemente, as crianças sempre se uniam, porque você fazia ele refletir, ele olhar para dentro dele e ele refletir. Com os filhos, eu tenho 2 filhos, então eu tenho exemplo de filhos. Eu fazia da seguinte forma, e eu fiz não faz muito tempo novamente, tá? Os meus filhos eram adultos e eles brigaram. E o interessante é que depois dessa vez, de adulto, nunca mais eles brigaram. Isso que é legal, deu resultado. Eu fiz o seguinte, eu botei 2 cadeiras e disse, agora aqui, quem manda sou eu. Eu sou a mãe de vocês. E falei com voz, porque realmente eu sou a mãe. E eu amo vocês e vocês não vieram para brigar. E eu coloquei um na frente do outro. 2 adultos, tá, gente? Não eram 2 crianças. E agora vocês falem tudo que vocês têm que falar um pro outro. O que que ocorreu? Eles começaram a se olhar, eu chego a me emocionar. Eles começaram a se olhar, sorrir um pro outro. E o que que eles fizeram? Se abraçaram. Compreende? Valores é isso. É você ver que você não veio para brigar. Você veio para realmente viver em harmonia, para realmente estar bem, mas para isso você leva a pessoa a vivenciar isso. E você leva a gente, a nós mesmos a vivenciarmos isso. Se eu não estou feliz, não é o caminho. Nossa, é perfeito esse corpo que ele dá o sinal. Então ele está dizendo, não, não é por aí. Então é fácil de nós sabermos o caminho, de nós estarmos bem aqui. É isso, a gente está equânime com a gente mesmo. A gente está bem com a gente mesmo, a gente está em paz com a gente mesmo. Mas para isso é como nós começamos a falar. A gente ouve o nosso interior e a gente respeita esse interior. A gente costuma falar no yoga, né, Darlene? Se há união, deu certo. Mas se desuniu, não deu certo, né? A Graça que ainda comenta, né, que bastava uma criança ser tocada. Isso, Graça, sempre foi essa a força que nos movimentou. Uma pessoa somente, né? Depois a Darlene conta ali, meditando entre 500 crianças, mas o que nos movimentava era uma criança somente, um ser que precisava que sair da sombra e vir para a luz, né? E realmente, Graça, a grande vantagem é que toda vez que nós trabalhamos valores, toda vez que nós trabalhamos o yoga, é, quem, quem está se lapidando somos nós. Até agora nós temos o curso de formação de yoga e a gente sempre diz para os novos professores, quando vocês preparam a aula, não é para os alunos, não se enganem. Essa aula é para vocês. Daí vocês vão escrever essa aula, vocês vão praticar essa aula e vocês vão ter que dar essa aula. Olha quantas vezes vocês vão ter que repetir para vocês mesmos. Enquanto vocês estão dando a aula, vocês estão escutando. E naquele momento vocês falam, meu Deus, era isso que eu tinha que ter aprendido. Eu levei muitas vezes uma semana preparando essa aula e não aprendi. Agora que diante do aluno eu descobri o que eu precisava enxergar, né? Então, este caminho, a gente ama esse caminho do yoga, né? O yoga nos levou até os valores, porque Satya Sai Baba, como um grande yogin, ele trabalhou essa educação em valores humanos, como ele fez um trabalho lindo na área de saúde. Mas a gente ama porque a gente sabe como a gente seria, né? Se a gente não tivesse esses momentos de autoconhecimento, se a gente não tivesse esses momentos de meditação. Eu me lembro como eu era antes do yoga e o quanto ele me transforma. E toda semana a gente leva um susto, né, Darlene? Porque a gente fala, nossa, a gente tinha deixado passar esse detalhe. E a gente vai
correndo atrás do detalhe e incorporando de novo, E né? o lindo que a gente vai com a família também, né, Mari? É um conjunto, é no nosso trabalho, é a família. Outra coisa que me veio na mente agora que eu quero dividir com vocês, e eu achava muito legal que nós fazíamos, os filhos devem lembrar, nós tínhamos um momento de reunião, os quatro juntos, e a gente conversava, o que que tu acha legal em mim? O que que você gosta em mim? Cada um falava para o outro. E agora, o que que você acha que eu posso mudar? Que aquilo está no meu alcance de mudar. Então, era falado, mas com amor. Ninguém ficava bravo. Ah, mãe, eu acho que aqui tu fica muito braba nessa situação, coisa. Eles eram crianças, eles falavam. Então, é isso que é o lindo. É você ter essa liberdade. Você falar com amor, você falar a verdade, mas amorosamente, jamais destruindo. Nós não viemos para isso, tanto é que nos dá uma sensação ruim. A gente veio para viver em harmonia conosco mesmo e com tudo e com todos. Isso é a coisa Eu também certa. divido minha vida antes e depois do yoga. A tua fala, Darlene, me trouxe aquele conto africano, né? Que quando uma pessoa vive um momento muito difícil, a tribo inteira coloca essa pessoa no centro e todos da tribo vão falando coisas boas que essa pessoa representa. Eu acho que isso é muito valores, né? E que muitas vezes no nosso dia a dia nós fazemos o inverso. A pessoa viveu um momento difícil e a gente fica, mas você devia ter falado isso, você devia ter feito isso, e a gente quer dar ensinamentos, só que isso machuca e não desperta, né? E que seria o momento de abraçar e falar assim: vamos lembrar quem você é. Vamos lembrar a pessoa boa que você é, a pessoa esforçada que você é, a pessoa dedicada. Por que você está ouvindo tantos rumores externos do mundo? Você não sabe quem você é. Se você não sabe, eu vou te lembrar, né? Eu vou lembrar quem você é. Eu acho que isso é uma prática linda do amor, né? A gente parar e lembrar a luz que o outro independente se a vida quer convencê-lo de outra forma. Nós não vamos acertar o tempo todo na vida. Não, a gente não vai acertar porque nós estamos num processo de transformação, nós ainda estamos aprendendo a ser melhores, né? Então a gente não vai acertar sempre. Mas quando a gente não se acertar, gente, tudo bem. Reconheça, veja o aprendizado, antes de dormir, se ame, se perdoe, se abrace e no outro dia, quando o sol nasce, recomece. Faça diferente, porque realmente, quando o sol nasce, é uma nova oportunidade de a gente pegar a mesma situação, porque ela vai voltar, a mesma situação e acertarmos com ela, né? Exatamente. Simples assim. Se a E a gente vai saber que a gente acertou, porque lá dentro os valores vão estar batendo palma, né, Darlene? Exatamente, vai dar aquela sensação boa. E que eu ia falar, a gente fala tanto em ter paciência com o outro, por que que a gente não tem paciência com a gente mesmo? É isso, ter essa paciência com a gente, se permitir, eu errei, tudo bem, não tem problema, eu tô aqui para aprender. E eu vou aprender com esse erro. É isso que é o lindo, é esse amor e próprio. Exatamente. E tudo parte de nós. Não adianta eu dizer eu amo o outro se eu não me amo. Eu tenho que me amar. E se eu me amo, eu me perdoo. E, consequentemente, eu vivo o amor e eu vou viver a minha autoestima. Eu vou confiar em mim. A Laís colocou ali, Darlene, algo que me lembrou e fecha com a tua fala, né? Este amor, essa autoconfiança, eu me conheço, eu me reconheço. Nas últimas aulas presenciais que eu estava dando antes do Covid, a, as aulas que os alunos mais gostavam é quando eu falava assim, sinta a leveza, né?
a leveza, mas por que eles gostavam tanto, né? Eu me perguntava por que eles gostam tanto de sentir a leveza. Porque está pesado, eles me falavam. Está pesado. O dia ali fora, as cobranças que nós temos, as nossas cobranças internas, está tudo muito pesado. Que bom ouvir de alguém que eu posso viver tudo isso com leveza. E eu termino essa live falando, sim, nós podemos levar com leveza. Podemos levar com leveza, nós podemos levar, sim, a nossa vida com o foco em ajudar uma pessoa, sem termos aquelas metas loucas que o mundo material nos impõe. Sim, uma pessoa já basta para a nossa existência. Vamos de pessoa em pessoa, passo a passo. E trabalhem em vocês essa unidade, né? De sentir, de pensar e de falar em atitudes. E uma coisa muito importante é meditar, gente. Sentar em silêncio não é meia hora, uma hora. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos quando você acorda. Fecha teus olhos. Se coloque na posição, pode ficar deitado na cama se quiser, ou se coloque na posição de yoguin. Feche seus olhos. Sinta a vida. Sinta a vida. Sinta esse presente de estar vivo. Sinta amor por você. Faça uma oração. E daí somente vá para o dia. Porque era assim que nós fazíamos em sala de aula. Antes de começarmos com toda a parte racional, toda a parte de conhecimento, a gente fazia isso com as crianças. Feche os olhos, sinta você. Traga o conhecimento que você tem aqui dentro. E eu acho interessante, né, Mari, que esse sinta e esse viver eu posso também no meu dia a dia. Isso é muito lindo, né, nós trabalhar com nossos alunos, que eles podem, no caderno deles, eles viverem esse sentir, ter amor nesse caderno e achar bonito o que ele está fazendo, confiar nele. Isso também é porque você está vivendo esse Deus, porque no momento que nós acreditamos em nós acreditamos nesse Deus, nós estamos econômicos com ele. Quando nós blasfemamos em relação a nós estamos distante. Então é isso, é você viver todos esses sentimentos do amor, da paz, da harmonia, primeiro com a gente mesmo. Consequentemente, a gente vive com todos que estão ao nosso redor. E, consequentemente, a gente vive esse meditar, que é essa ligação com esse divino que está dentro de nós. É sentir, é como a Mari disse, fecha teus olhos e sinta. E é isso que nos impulsiona. É isso que as nossas baterias se harmonizam para a gente viver nosso dia a dia. E que nós podemos viver, né? No nosso trabalho, no nosso respirar, nós podemos viver vivendo, sentindo esse Deus. Observando a natureza. Mariana, é muito bom ter você aqui com a gente também. Ela está colocando como é bom nos ouvir, né? Mariana, nós vamos estar todas as quintas aqui falando algo, principalmente contando essas aventuras que nós tivemos na Índia. A Graça colocou, a internet está caindo. Não tem problema, gente, vai ficar gravado. Vocês depois podem estar ouvindo novamente. A Carol também está aqui com a gente, todos que estão conosco. Gente, nós precisamos, eu, a Darlene, a Maria da Graça, nós tivemos que ir até a Índia para descobrir tudo isso. Porque talvez nós precisávamos ir até lá e ficar muitos dias e muitas horas em meditação. Mas 5 minutos basta. Né? Se alguém tivesse nos falado isso antes,
talvez a gente nem precisava ter ido tão longe, né, Darlene? Mas 5 minutos basta dessa conexão de amor com vocês mesmos e dessa conexão de amor com essa vida. Estar vivo é um presente, é um presente. Né? Poder estar aqui evoluindo, poder estar compartilhando conhecimento, poder estar dando as mãos uns aos outros, estar respirando, gente, tem coisa mais gostosa do que respirar. Isso tudo é um presente, isso é valores humanos, isso é yoga, essa união. Então, a semana que vem nós vamos falar das cavernas de Ellora, né, Darlene? Bangalore. Ah, de Bangalore, bem lembrado. Nós vamos falar de Bangalore, outro ashram que a gente ficou pertinho ali de Puttaparthi, e a gente vai contar como foi a experiência. E só dando uma palhinha para vocês, assim, ó, nós já estamos programando a próxima viagem, né? Antes dessa live, a gente já estava falando da possibilidade de nós estarmos voltando para a Índia e estarmos lá sentindo novamente é, o que nós tínhamos ido buscar na primeira vez, né? Então, essa viagem de retorno, com certeza, é para nos relembrar o que a gente tinha ido buscar. Gente, gratidão a todos que ficaram conosco essa 1 hora. Sintam-se abraçados, todos abraçados, mesmo aquele que eu não citei o nome. Sim, Laís, vamos juntos, tu tá ali pertinho. Vamos lá. E vamos lá. E na próxima quinta a gente vai estar falando sobre Bangalore e vamos aprender muito juntos, vamos trocar muito juntos. Lembre-se que o yoga resgata o simples e a leveza. Namastê a todos. Sinta o nosso abraço. Namastê.